Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por estarmos na casa de Deus. Aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Como é bom estarmos aqui nesta manhã. Louvado seja Deus, porque eu acredito que o Senhor já tem ministrado o coração dos irmãos. E o Pai já está falando conosco em nome de Jesus. Quem já ouviu a voz de Deus aqui? Se você esperou a palavra para ouvir Deus falar, você esperou errado. Porque Deus já está falando aqui, amém? É um momento especial, importante, mas Deus já falou. E se eu fosse, você pegava a parte que te cabe. Pode ser que a mensagem não fale, mas Deus já falou através de testemunhos tão poderosos aqui. Eu já iria embora feliz, contente. Mas nós queremos derramar a porção que o Senhor tem para cada um de nós aqui ainda, em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 2. E no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. E verso 1, tá, moço? E a mãe de Jesus estava lá. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: fazei tudo quanto ele vos disser. Pode se assentar dando glória a Deus pela palavra do Senhor ao nosso coração na manhã deste dia, em nome de Jesus. O texto que o Senhor nos deu para ministrarmos junto aos irmãos, João capítulo 2, todo mundo conhece. Jesus, ele transforma a água em vinho para que a festa não pare. Por quê? Porque o vinho acabando naquela festa, acabaria a festa. Aquele vinho que Jesus transformou de água, né, e transformou em vinho, aquele vinho que foi o melhor servido no final, sendo que tudo acontecia de forma contrária. Todo mundo já leu na Bíblia, sabe? Agora, o que eu quero trazer para o seu coração, porque você já sabe sobre isso, é como a continuidade, irmãos. Continuar é uma coisa difícil. Continuar, às vezes, é uma coisa muito complicada. Eu vejo o jovem aqui dirigindo o culto, louvando a Deus. Estou vendo alguns jovens senhores e jovens aqui. A pergunta que eu tenho no meu coração é: quando eu me converti com 15 anos, que coisa boa é quando a gente é novo convertido, sim ou não? Não tem tempo ruim. Você adora a Deus, você vai para o culto, está chovendo, tem trânsito ou não tem, pode ser a dificuldade que for, você ama a Deus, está nos lugares, coisa boa é ser novo convertido. Mas depois de 3, 4 anos, irmãos, eu comecei a ver que o mundo começa a ficar um pouco mais colorido. A gente começa a tentar e começa a ser tentado a ir e fazer coisas que não condiz com a nossa fé. A gente já começa a pedir graça de Deus para continuar, porque a continuidade, ela é um desafio. Eu sirvo a Deus 33 anos, só que só Deus sabe quantas vezes eu pensei em parar, desistir. Quem já pensou em parar e desistir? Pode levantar a mão, porque quem pensar não é pecado. O problema é parar, o problema é desistir. Mas pensar, irmão, pecado é suicídio, né? Mas se eu pensar em morrer, quem nunca falou: Deus me leva? Oh, Jesus. Quem já disse: Deus não me leva, né? Porque essa coisa esquisita que é o crente, que às vezes não sabe o que quer. E a gente é assim, mas a continuidade, ela é real, ela é verdadeira. E naquela festa precisava de uma providência para isso. Quando eu chego aqui, irmãos, eu leio Comunidade Novo Tempo, a gente vê que, meu Deus, que glorioso. Já desde 2011 os irmãos aqui trabalhando, tinham outro endereço, já fomos lá pregar também, os irmãos estão aqui. Nós fizemos aniversário de igreja 6 anos agora, recentemente, e a gente já fica preocupado: meu Deus, será que eu vou conseguir fazer 7 anos de igreja? Será que eu vou fazer 8, 9, 10? Tem hora que tudo parece tão escuro, esquisito, difícil, gente
te trai, pessoas decepcionam o seu coração. Meu Deus do céu, não aguento mais. Você vai começar a ver o cenário da igreja, o cenário do sistema religioso, as pessoas, e começa a questionar o teu coração. Mas eu vim dizer uma coisa para você, que tem um vinho novo de Deus preparado para você, e a festa não vai acabar. Eu vou repetir, tem um vinho novo de Deus preparado para mim e para você, e Deus não vai deixar acabar. Seja o casamento, seja o ministério, seja a igreja, seja a empresa, seja o emprego, eu não sei, mas se você quer, levanta a mão, porque eu preciso declarar que o vinho novo de Deus está vindo, e o Senhor está dizendo, não vai parar, não vai desistir, porque o Senhor está fazendo coisas grandes em nosso meio. Eu vou mexer um pouquinho com você. Pode chacoalhar teu irmão e falar para ele, tem vinho novo de Deus na sua vida, sim. Tem vinho novo de Deus preparado, sim. Agora, sabe o que é curioso aqui em João capítulo 2? É que Jesus, irmãos, a transformação de água em vinho não era o total milagre, era só o sinal de algo grande que estava por vir. Era o sinal de algo grande que estava por vir. A gente tem que começar a trabalhar, irmãos, e entender como é que Deus trabalha com seus sinais, a maneira que Ele trabalha, porque o sinal, ele sempre vai apontar para algo maior. Quem aqui é daquelas pessoas que pede confirmação para Deus? Se eu te falar que não precisa. Eu sei que a gente pede, irmão, a gente quer confirmação que Deus fale. Mas se existe uma coisa que a igreja precisa, é ter comunhão total com aquilo que Deus está falando. E trabalhar com sinais. Deus sinaliza com a gente, irmãos. Deus sinaliza. Eu tenho que saber que o sinal sempre vai apontar para algo maior. E tem coisas que Deus está sinalizando com você, você pode acreditar, tem algo maior te esperando. Quando eu aprendo a trabalhar com o sinal de Deus, a nuvem do tamanho da mão de um homem não é só uma pequena nuvem, é uma chuva que Deus está trazendo para a minha vida e para a sua vida, para a glória de Deus. Tem coisas que parece que não é muito grande, mas se Deus está falando com você através dela, vai já celebrar e comemorar, porque é o sinal de algo grande que Deus está fazendo. Quando é que eu entendi isso, irmãos? Na pandemia a gente foi orar no monte toda sexta-feira, porque estava aquela confusão, ninguém sabia, né? Se Jesus já tinha voltado, nós tínhamos ficado, de quem Deus estava recolhendo que só era salvo, a gente estava ficando, estava tudo condenado ao inferno, estava aquela confusão toda. Mas a gente foi orar no monte buscar a Deus. E eu orando no monte, eu falei, Senhor, mas que coisa aqui no monte orando. Quem já orou no monte e viu o brasinho acender assim, folha acender, graveta acender? Quantas vezes eu vi? Eu não sei se alguém aqui tem orado no monte tem visto, mas naqueles dias eu não tinha visto, não estava vendo mais. E eu fui falar com Deus, Deus, por que agora aqueles sinais, né? Eu lembro que eu ia orar no monte, eu pegava a folha, pegava o graveto. A minha mãe gostava daquilo. Eu chegava em casa e ia orar com a minha mãe, colocava a folha no meio da Bíblia. Mãe, vamos orar de novo, que Deus vai acender a folha para a senhora ver. E ela gostava daquilo. E a gente ia orar, e ficava 10, 15 minutos orando, meia hora. Aí o negócio acendia, a gente ia dormir contente porque a gente orou. E aí a oração não era nem mais para Deus ouvir, era para acender o graveto. Aí tinha gente que ia para o monte orar, não era mais nem para falar com Deus, era para ver tudo aceso. E eu fui orar, falei, Senhor, por que os gravetos não acendem mais? O Senhor falou para mim, filho, é que agora eu quero que você seja o graveto aceso. Meu. É que agora eu quero que você acenda. O mundo está em pandemia. Eu quero que você seja a lâmpada para esse mundo. Sabe o que Deus manda te dizer? Os sinais apontam para algo maior que Deus está fazendo. Por que eu estou dizendo isso? Uma pequena notícia, meu irmão, pode celebrar porque Deus vai fazer algo grande. Uma pequena porta que abriu, pode celebrar porque Deus vai fazer coisa maior. Porque o Deus que você serve está trabalhando com os sinais da minha vida e da sua vida. E você vai precisar de afinidade com o Espírito Santo de Deus. Porque eu sei, eu e você, irmão, quantas vezes a gente ficou dependendo da confirmação. Quantas vezes eu orava e dizia assim, Deus, eu vou chegar lá, se tiver de camisa azul, é o Senhor. Se não tiver, não é. Quem já fez isso de verdade? Se eu chegar lá e falar tal coisa, é o Senhor. Se não falar, aí a gente ia lá, irmão. Eu chegava lá, eu estou dando um exemplo. Estava lá o camarada com a camisa azul.
Só que daí você diz assim: meu Deus, será que foi Deus mesmo? Deixa eu ligar para a irmã fulano, para o Beltrano. Quem já fez isso? Ou seja, não estabelece confiança. Eu vim pregar para vocês aqui que tem um vinho novo, que é uma palavra que Deus te deu, e você vai se sustentar nela. E essa palavra que Ele te deu, aleluia, eu vou dizer, essa palavra que Ele te deu vai se cumprir na sua vida, para a glória de Deus. Ontem, irmãos, eu digo isso para a glória de Deus. Nosso irmão Leonardo e pai da nossa igreja estava com a gente. 20 anos atrás eu fazia parte de um grupo de jovens da Assembleia de Deus, e a gente ouvia Deus falar com a gente que Deus ia fazer coisa grande conosco. Tinha ali uma banda, um ministério de música, e aí Deus começou a falar: vocês vão para as nações, vão se tornar pastores, um dia vocês vão estar tocando para multidões, Deus vai estar levantando. E a gente ouviu isso muito, porque era uma igreja que tinha um avivamento de 11 adolescentes. Nós passamos para 100 jovens em 1 ano e meio, batiam com o Espírito Santo, libertação. Todo mundo assim, né? Eu era Marcelinha ainda, né? Não era nem missionário, era diácono da igreja. E ali a gente servindo a Deus. Irmãos, ontem, para a glória de Deus, fez um avivamento. Tocou num desses jovens que tinha 9, 10 anos de idade na época. Foi para a Irlanda, Deus prosperou ele. Deu um encontro com Deus com ele lá. Um outro encontro, algo mais, né? Ele veio e disse: eu quero bancar uma gravação de um álbum de músicas que o Senhor está nos dando. E a gente estava lá fazendo aquela gravação. Eu estava assim: eu nem acredito que isso está acontecendo. Pode fazer não sentido para você, mas para quem está palpando a promessa, eu quero declarar: você vai agarrar a promessa de Deus. Eu vou dizer de verdade, quem crê nisso, tudo que Deus falou a teu respeito já está acontecendo para a glória e para louvor do nome dele. E se eu fosse, você levantava a mão e dava o teu melhor glória a Deus e aleluia, porque o Deus que fala, ele cumpre. O Deus que falou, liberou, vai cumprir. Ele disse isso. E sabe, eu vi a nossa irmãzinha de rosa trazer uma palavra aqui. Levanta a mão, filha. Os irmãos nos conhecem. Eu não brinco de falar que Deus está mostrando, mas você sabe quanto é tremendo que Deus tem falado com você. E não importa, filha, se o diabo trabalhar para te matar, destruir, machucar você, Deus vai trabalhar para que você cada vez mais fique perto da promessa que Ele te falou e que Ele te fez. Eu não sei a sua necessidade, mas o Senhor me mostra uma porta aberta diante de você, o meu Deus. E é uma porta material, sim, porque tem prosperidade de Deus para a sua vida te aguardando. Segunda coisa, ministério, chamado, obra. Tu pode até querer correr, ir para outro lugar, aqui ou outro lá, mas Deus está dizendo: eu tenho uma obra contigo. Eu vejo um pergaminho na tua cabeça, é a palavra de Deus está dizendo: eu quero te chamar para pregar, para ir e ministrar pessoas, por causa de algo grande que Ele tem contigo. Quem acredita na palavra de Deus para a filha do Senhor e pode adorar a Deus, adore ao Espírito de Deus. Com a tua mão levantada ainda, filha. As provações que tu passa, só Deus e você sabe. Ah, Deus, o último ano calada, você e o Senhor passou por coisas que muita gente não viu. E essa palavra aqui só faz sentido para você. Mas Deus está dizendo: chegou a hora que eu vou exaltar você diante de pessoas, por aquilo que você suportou calada, quieta e no bastidores. Levanta a mão e recebe. A igreja pode adorar ao Senhor em nome de Jesus, porque Ele está nesse lugar. Aleluia. Ele tem o vinho novo para mim e para você. Ele tem o vinho novo. E o sinal ali, mano, era só para mostrar que tinha algo a mais para ser feito. Quando Jesus estava ali, a mãe de Jesus disse para ele: olha, acabou o vinho. Ela ouviu de alguém passar talvez, e ela sabia, irmão, que aonde Jesus estava, alguma coisa acontecia. Aonde Jesus estava, alguma coisa acontecia. Eu vou repetir: aonde Jesus estava, alguma coisa acontecia. Será que tem alguém aqui que crê que aonde Jesus está, alguma coisa acontece? Será que tem alguém aqui que crê que aonde Jesus está, alguma coisa acontece? Sabe, irmãos, eu fui missionário no norte de Minas, e eu fui para ficar 1 mês. Deus mandou eu ficar lá. Lá em Patinga, eu fui morar numa comunidade.
E quando eu cheguei lá, e o Senhor começou a falar para mim: fica para ajudar o pastor da igreja. Eu falei: Senhor, se é para ajudar. E eu falei: vou ter que arrumar um emprego, vou ter que trabalhar. E eu fui, o Senhor falou assim: não, você vai ficar integral ajudando nas igrejas. O pastor tinha 3, 4 igrejas. Eu disse amém. E aí, irmãos, eu falei: Senhor, se o Senhor está nisso, eu sei que alguma coisa vai acontecer. Porque depender da igreja, do pastor para ficar aqui, eu não posso. E eu fui orar a Deus. No terceiro dia que eu estava orando a Deus, para Deus providenciar estar naquele lugar, Deus tocou no coração do irmão de Serquilho, o irmão Zé Carlos, que eu ainda hoje temos amizade. É um grande investidor de ministério de missionários. Ele ligou para mim e outras pessoas disseram: pastor, eu não era pastor, não era missionário. Deus está mandando a gente fazer uma oferta para você de R$1.200 todo mês. Enquanto você... Isso aí em 2005, irmão. 1.200 hoje na sua mão já estava bom, estava ou não estava? Imagine em 2005. Para a obra de Deus continuar comigo lá, Ele providenciou. Quando eu peguei o primeiro valor que veio, irmãos, Deus falou para mim: não gasta com você. Paga as dívidas das igrejas. Compra livro para a igreja. Aleluia. Abençoa o pastor, porque o sonho dele é ir lá para Balneário de Camboriú, no congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. Irmãos, nesse tempo que eu fiquei 1 ano lá, todo esse dinheiro veio. Eu peguei o pastor, levei para jantar, para almoçar, porque pensa aquela dificuldade, irmão. Você está morando numa comunidade, tinha que marcar dia para ir no centro da cidade pagar conta, porque não tinha dinheiro para colocar combustível. Irmão, para a glória de Deus, levei ele e a esposa para jantar, levamos para shopping, levamos para Balneário de Camboriú, fomos lá no congresso. Mas sabe por quê? Porque aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Eu vou repetir: aonde Jesus está, alguma coisa acontece. E se você crê que Ele está aqui nessa manhã com Deus, Ele já está fazendo algo pela sua vida. O que eu preciso? Acreditar que Ele tem um vinho novo preparado para mim e para você. Vinho novo. Eu preciso saber que eu preciso para o meu casamento continuar, para a minha jornada com Deus continuar, para o ministério continuar. Ninguém vive de vinho velho, envelhecido, que ficou e que não dá para mais nada. Agora, qual é o mistério de Deus, Marcelo, para Deus vir e fazer algo novo? Eu reconhecer que o meu vinho está no nível raso da taça. Eu preciso reconhecer, irmão. Chegar a Deus, eu confesso que eu não tenho mais ânimo para isso. Eu confesso que eu não tenho mais alegria para isso. E tá tudo bem você ser sincero, porque ensinaram pra gente que sinceridade com Deus demais, não, você não pode, não. Olha, você tem que, querido, eu sou desse, que eu tenho que adorar a Deus na prova, na luta, no choro, é verdade. Mas ser sincero com Deus, eu tenho que chegar a Deus, o meu vinho tá raso. Será que tem gente aqui que está empolgada para dar glória a Deus, aleluia? Será que tem alguém aqui empolgado para dizer: eu preciso de um vinho novo? Por quê? Porque Deus aqui nessa manhã está procurando gente que vai dizer: o vinho na minha taça está raso. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, porque onde o Senhor está, alguma coisa acontece. E eu estou pregando essa palavra que Deus sabe. Quem está com o casamento aí quase que para desistir do seu chamado, ou da igreja que você congrega, ou do relacionamento que você está, eu não sei. Mas uma coisa eu posso declarar: tem vinho novo de Deus sendo dispensado aqui nessa manhã para a tua vida. Ei, eu vou declarar que tem vinho novo de Deus dispensado para a tua vida. Deus sempre precisa, irmãos. Tem hora que eu preciso ser uma Maria que intercede por uma casa. Eu preciso ser alguém que tem que ter uma intercessão, como Maria teve diante de Jesus. Jesus, o vinho acabou. Talvez tem gente aqui que está orando pela sua casa, pelo seu ministério, orando pelo seu marido, pela sua esposa, eu não sei. Mas Deus precisa de hoje de pessoas que intercedam ao ponto de dizer: olha, o vinho acabou. Está acabando aqui a alegria para poder fazer as coisas. Está acabando aqui a satisfação de realizar. Será que tem Maria aqui clamando em nome de Jesus? Quem crê que Deus tem algo novo para mim e para você? Eu queria fazer algo que o Senhor está me ordenando. Não se preocupe se vai mexer com você. Põe a mão no ombro, segura a mão de alguém que está do seu lado. Quem crê que tem renovo de Deus aqui nessa manhã?
Quem crê que tem renovo? Você pode pelo menos orar só por um minuto para essa pessoa do teu lado dizer: Jesus renova ele, Jesus renova ela. Pode orar em nome de Jesus. Pode orar em nome de Jesus. Pai, sim, Jesus, nós queremos um vinho novo. Senhor, tu sabe que tem gente aqui a ponto de parar, de desistir. Isso é a alegria do teu Espírito para revitalizar tua filha, o teu filho, Pai. Meu Deus, você que crê, recebe e glorifica. Você pode orar em línguas, você pode profetizar para alguém do teu lado, porque é uma porção do Espírito de Deus, e ela está aqui para poder tocar você, te dar força para continuar, te dar graça para a jornada. Paraia mandaralabás. Sim, sim. Ore, receba vinho novo de Deus. Deixa ele tocar você, deixa o Espírito de Deus te avivar, deixa ele colocar agora de dentro para fora a porção dele que ele depositou em você. Sim, Jesus, começa a transformar água em vinho, começa a transformar água em vinho. Eu creio. Vinho novo sobre a comunidade, novo tempo. Vinho novo sobre essa casa. Vinho novo sobre os obreiros. Vai falando com Deus aí: eu quero vinho novo. O Senhor sabe que a minha... Ah, meu Deus, o Senhor sabe que o meu vinho está raso na taça. O Senhor sabe que acabou a alegria. Tem vinho novo sendo derramado aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus, não sei você. Tem um vinho novo sendo derramado sobre essa casa, sobre essa igreja, sobre os obreiros dessa casa. Tem um vinho novo sendo derramado. Mas eu tenho que ir acreditando que Jesus vai fazer essas coisas. Eu tenho que ser alguém que vou interceder para o vinho novo vir de fato, para o vinho novo descer sobre a minha vida e a tua vida. Você consegue dizer para alguém: você não vai parar, meu irmão, você vai continuar. Mas sabe, irmãos, Lucas 6 diz que um vinho novo não pode ser derramado. Obrigado. Não pode ser derramado sobre o odre velho. Então assim, eu sei que nós estamos em dezembro, última manhã com Deus do ano. Quem quer viver coisa nova de Deus na sua vida assim? Eu não sei vocês, mas quantos de nós já se maravilhou com um carro zero que comprou, uma coisa nova? Talvez não era nem novo assim, zero, mas por ser carro, se você nunca tinha, já estava bom. Uma casa, meu Deus. Irmão, não sei você, mas eu estou empolgado com coisa nova, situação nova, amizade nova. Como a gente gosta disso, sim ou não? Quando eu casei, irmãos, meu Deus, a novidade do casamento, que coisa tremenda, o casamento, né? Tudo isso que é novo empolga, deixa a gente tão extasiado, quase que eufórico por coisa nova. E a Bíblia diz que eu e você temos que buscar viver em novidade de vida. A Bíblia diz para você buscar viver em novidade de vida, porque agora você é uma nova criatura. As coisas velhas passadas se foram e tudo se fez novo. E qual é a orientação de Paulo? Buscar e viver em novidade de vida. Então o novo, a coisa nova, uma novidade, tem que ser algo que eu estou buscando no meu coração. Tem que ser uma busca da minha vida. Agora é verdade que tem novo, irmão, como talvez, infelizmente, conversando com um amigo, eu indo pregar quinta-feira, um irmão da nossa igreja ligou: pastor, olha, eu não deu certo mesmo, divorciei e estou saindo de casa, minha esposa não quer mais, eu estou indo morar agora sozinho. Ele disse: vamos para o novo, né, pastor? Eu falei: vamos para o novo. Mas você vê que a voz está embargada, está triste, porque tem novo que não é como a gente queria que fosse. Tem coisa que está acontecendo nova que não era bem o novo que eu esperava. Sim ou não? Sim ou não? Mas eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Você tem que buscar viver em novidade de vida. Tem algo novo de Deus esperando você.
E não é só porque é dezembro e tem ano 2026 não. Mas deixa Deus trabalhar em você para você sentir algo novo, a sensação nova. Senhor, eu estou sentindo que tem algo novo. Porque, irmão, vocês podem estar aqui na comunidade há tanto tempo, né? Desde 2011. Pode passar, entrar pessoas, talvez da igreja que você está. Mas algo novo que Deus quer fazer comigo, com você, é sempre a vontade de Deus. E porque você é nova criatura, você tem que buscar viver em novidade de vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maior miséria do crente é se acostumar com a medida rasa. A maior miséria do crente é se acostumar e dizer: tá bom do jeito que tá. Fala pro seu irmão: não tá bom não, irmão. Não tá bom não. Eu quero viver algo novo. Mas o crente, quando ele se acostuma, porque, irmão, Satanás, roubar, matar e destruir é uma coisa, eu sei que ele faz isso. Mas crente que está acostumado com o diabo roubando, crente que está acostumado com Satanás minando a fé, minando o coração dele, gente que está acostumada com o Satanás roubando. Não, eu tenho que tomar uma atitude em Deus, como um dia Gideão tomou. Eu quero saber, eu vou para a briga mesmo. Deus está me chamando, eu vou pôr fim no roubo do inimigo na minha vida. Então eu só posso viver o que Deus tem para mim, irmãos, quando eu tomar a decisão. Por quê? Porque Josué capítulo 1 e 2, Deus diz para Josué: Josué, olha, o meu servo Moisés é morto, pois vai agora você e atravessa esse povo para o outro lado. Irmãos, a morte de Moisés não era só a morte de um homem. A morte de Moisés era a morte de um tipo de movimentação. Era uma operacionalidade. Deus estava dizendo assim: ó Josué, até agora você era servo, até agora você trabalhava nos bastidores. Agora Moisés morreu, o seu apoio de segurança, talvez a pessoa que a gente às vezes tem alguém que dá oportunidade recente, é uma pessoa que não está acostumada a falar, ela fala assim: pastor, fica do meu lado para eu me sentir seguro. Eu até vou na primeira, na segunda, na terceira eu desapareço. Por quê? Para a pessoa pegar confiança no que ela vai estar fazendo. Então assim, tem hora que Deus permite que algumas coisas na nossa vida morram, para que eu assuma o novo que Ele tem preparado para mim. Será que tem alguém entendendo o que Deus está falando? Tem gente que falou tchau para você e você está chorando. Vira para trás e diga: foi tarde. Foi tarde. Deus está querendo colocar uma coisa nova na minha vida. Quebrou o carro se foi, teve que vender. Dá tchau. Deus tem coisa nova preparada para você. Tem alguém entendendo isso aqui em nome de Jesus? Tem coisa que Deus está permitindo morrer. Para quê? Para você avançar no que Ele tem para você. E as coisas novas que Deus tem preparado. Josué 1 diz o quê? Olha, vai lá e passa pelo Jordão. Porque o Jordão, irmão, significa a morte de uma antiga movimentação. Estou dizendo isso para você porque em 2015, irmãos, né, tem aqui irmãos que conhecem eu há tanto tempo. Lembra que eu andava de terninho, só de terninho, porque achava que ser crente era andar de terninho. E eu tinha uma movimentação que não era só o terno, era a minha religiosidade. Por quê? Porque ensinou pra gente que não, ó, crente anda desse jeito, é desse jeito, tá certo. Que tem que ter muita postura para andar como crente. Mas aí colocaram regras e pesos em nós que eram coisas de homens. E não era só isso. Eu me via como aquele crente que tinha que sofrer calado e que tinha que passar. E se a gente é missionário, o pastor não pode falar que a gente está triste, que a gente está machucado, que a gente está ferido. Eu lembro, irmãos, que chegava a gente assim para mim, assim, né, no meio que a gente estava, o irmão era empresário: irmão, abandona tudo, porque Deus não quer você na riqueza, Deus quer você na pobreza. Você lembra, irmão, que nem a gente brincar podia, dar risada? Não, irmão, chocarrice, espírito de chocarrice. Em 2015, quando o evangelho do reino me alcançou, eu comecei a me ver como filho de Deus de verdade. Irmãos, eu fiz curso básico, bacharelado em teologia, faculdade de teologia. Eu entendia Romanos capítulo 8, que falava sobre filiação, teologicamente. Porque nem chamar Deus de pai eu conseguia. Senhor, e você lembra como que são as orações, né? Senhor, autárquico Deus, soberano nas alturas. Parece que é uma pessoa tão distante da gente, irmão. Parece que é um velhinho com um cajado na mão, pronto para castigar quem faz coisa errada. Você já experimentou chamar ele de pai, carinhosamente mesmo? Pai. Meu pai. Quando eu comecei a mudar a minha maneira de ver as coisas, irmãos, que eu sou filho, eu sou herdeiro, eu
eu não vou fazer nada para merecer algo a mais de Deus. E não tem nada que eu faça menos que Deus não me ame, que Deus me ame menos. Ele vai me amar sempre. Então não tem nada que eu faça. Por quê? Porque não é por mérito, é por graça. Você já viu Deus abençoar alguém que você acha que ele é errado? Deus está abençoando. Não é como ele anda errado. Você não sabe qual é o nível de perdão, de arrependimento que ele anda. A gente nunca pode medir as pessoas por aquilo que a gente vê. Mas, irmão, quando isso aconteceu comigo, Deus sempre falava para mim que ia me dar um carro para fazer a obra. Eu falava assim: não, isso aí só acontece com um pastor famoso. Isso acontece com o pastor que é famoso, gente grande, aí ganha carro. Eu não vou ganhar. Mas, irmãos, até que o Senhor me deu e me abençoou com o primeiro carro. Mas sabe por quê? Porque eu mudei a minha atitude. Deus falou assim: filho, começa a abençoar os missionários. O primeiro foi o missionário Lindomar, que alguns já conheciam, até compraram o tempero do reino, que é o tempero que hoje é uma empresa, hoje virou para ele autossustentável, sustenta a vida dele, abençoa a vida dele. Mas sabe, irmãos, ganhei meu primeiro carro quando eu comecei a não me ver como pedinte, mas como um filho provedor. Eu comecei a me ver como alguém que podia prover, e não era alguém pedinte. Não era alguém que estava aqui. Eu ia para as igrejas, irmão. Quando eu falo missionário, então eu assumi aquela carga do missionário, que depende dos outros para viver, que depende de Deus tocar no coração do outro e daquele. Irmãos, era uma batalha, porque eu sempre me colocava só na posição de receber. E eu sei que você veio para esse culto querendo receber, mas eu vou te dizer uma coisa: vem para oferecer. Vem para oferecer. Ficar feliz porque alguém te deu presente é uma coisa. Ficar feliz porque agora você pode presentear alguém é outra coisa. Fala assim pro seu irmão: Deus vai mudar a sua situação. Deus vai mudar isso em você. Fala para ele: é você que vai ter para dar para muita gente, porque esse é o novo de Deus, preparado para mim e para você, para a glória do nome dele. Esse é o novo que Deus quer para você. Se você não mudar a sua mentalidade, irmão, eu já ganhei 2 carros. Até eu contei o pastor Toninho outro dia, porque o primeiro carro que eu tive era um Uno. Ele tinha um Uno, quem lembra? Né, Thaís? Está lá dizendo. Tinha um Uno. Depois eu ganhei um Corsa. O pastor Toninho teve um Corsa. Teve ou não teve? Aí eu vi esse dia ele com outro carro. Falei: não, acho que agora o meu próximo carro vai ser esse aí. Profetiza a minha vida. Irmãos, eu sei que a gente está indo, mas Deus está dizendo para mim aqui hoje, eu quero ministrar para a gente poder concluir e ativar você. Fala para você, irmão: Deus quer você em avanços. Deus quer você avançando. Eu vou repetir: Deus quer você avançando. Esse vinho novo que Deus vai derramar para você são avanços que Deus vai te dar. E o avanço de Deus, ele vem como a gente menos imagina. Porque você imagina Ana, irmãos, orando, dizendo: Deus, está vendo? E eu não sei, porque a Bíblia diz que não tinha palavra, mas eu imagino ela orando: Penina, dá filhos para o meu marido, mas eu não. E ela está lá no templo orando. A Bíblia diz que não tinha palavra na sua boca, ela balbuciava algo. Eu creio que de tanto desespero, de choro, ela estava lá clamando. E ela disse: se o Senhor me der, eu devolvo o que o Senhor me der. Se o Senhor me der o filho, eu devolvo ele para o Senhor. Era a maturidade da oração de Ana, entendendo que tudo que Deus dá não é nosso, é emprestado. Então eu devolvo para ele. Quem está entendendo isso daqui, irmãos? Então casa, carro, família, ministério é dele. Então você tem que ser e usar para ele, para a glória dele. Não é para a glória pessoal. Mas sabe o que eu vejo? Ana, ela entregou para o Senhor aquilo que Deus deu. Quando ela entregou para o Senhor, a Bíblia diz que ela ia todos os anos para levar um tipo de roupa, um tipo de comida talvez para o seu filho, porque ela entregou ele para o Senhor. Imagina uma mulher estéril ter o seu primeiro filho e ela dizer: não é meu, eu entrego ele para Deus. Avanço, Deus queria para ela, é verdade. Ela assim amadureceu, entregou para o Senhor o filho. Irmãos, Samuel, eu creio que quando ela foi visitar, a primeira vez alguém me disse assim: você sabe que seu filho, ele anda ouvindo Deus falar com ele. Não, mas eu entreguei ele só para servir no templo, ajudar lá o sacerdote. Não, Deus está falando com ele, ele é profeta. Mãe, você teria alegria de saber que Deus está fazendo algo com seu filho? Quem é o pai aqui? Na nossa alegria de saber que, opa, essa pessoa era isso, mas agora olha o que ela está se tornando. Os anos se passaram, irmãos.
Quando ela chega lá, alguém diz assim: ô Ana, Samuel está no lugar do sacerdote. Sério, sério. Ele agora é sacerdote dentro do templo do Senhor. Eli morreu e sacerdote é ele, agora está ocupando o lugar dele. Ah, irmão, glorioso. 2 vezes mais. Passou um tempo. Ela chega lá e alguém diz assim: você não sabe o que aconteceu com teu filho? O quê? Ele é juiz sobre todo Israel. Cara, irmãos, eu sei que você não está entendendo, mas eu preciso declarar para você: teu marido não vai só se converter, ele vai ser pastor. Deus não vai te dar uma casa, vai te dar uma casa cheia para poder abraçar um monte de gente, para poder servir a Deus. Deus não vai te dar um carro, vai te dar um carro, vai te dar 2 para você poder abrigar muita gente, para levar para culto, para servir ao Senhor. Eu sei que estou usando uma comparação assim, mas eu quero te dizer algo: aquilo que você entregou na mão de Deus, Deus está multiplicando para a glória e louvor do nome dEle. Se não entendeu, eu vou dizer de novo: Deus está multiplicando o que você entrega para Ele. Entrega, irmãos, é a palavra que você mais devia ouvir na sua vida. O que é entrega, pastor? É aquela condição que quando eu chego: Deus, eu não dou conta, Deus, eu não resolvo, eu entrego para o Senhor, eu ofereço para o Senhor. Porque aquelas águas que transformaram em vinho, irmãos, cada medida que tinha ali, 30 a 40 metretas, que é uma medida de litros, 30 a 40 litros. Então quanto mais água tinha dentro de uma vasilha, quando foi transformado em vinho, foi a mesma medida. Sabe o que está acontecendo? É que tinha vasilhas ali que tinha 20, outras 30, outras 40. Na que tinha 20, virou 20 litros de vinho. Na que tinha 30, 30. Na que tinha 40, 40. Ou seja, aonde mais cabia, mais Deus fez. Eu vou repetir: onde mais cabia, mais Deus fez. Fala assim para o seu irmão: aonde tem mais entrega, Deus faz mais. Então eu não posso julgar alguém que se entregou para Deus, a vida dele é para Deus, Deus está prosperando e abençoando. Mas Deus, olha aqui, porque sabe o que acontece hoje na igreja, pastor Jonas? É um monte de gente que está igual no rio de Ezequiel. A água está aqui, ó, no pezinho dele. Não teve coragem de entrar no rio de Deus. Está aqui com a aguinha no raso. Aí o irmão está lá com a água, já está até aqui, ó, no pescoço, abençoado. Ele está aqui dizendo: Deus, por que você não faz isso comigo? Você não pode reclamar, irmãos, de água no pé, se você não teve coragem de entrar como o seu irmão entrou, para viver a água no pescoço. Eu não posso julgar. Então a vida é de medidas de entrega. E eu aqui quero encerrar dizendo para você que ali Jesus transformou água em vinho pela medida que cabia dentro de cada um. Então você tem um conselho para você hoje: se entrega mais para Deus. Então precisamos de voluntário aqui na igreja, de diácono. Eu estou aqui, pastor, eu preciso de gente para pregar. Ei, pastor, estou aqui, eu vou estudar a Bíblia. Eu não sei pregar, mas eu vou estudar e eu vou pregar a palavra de Deus. Irmão, nós vamos fazer aqui uma reforma no altar. Quem tem uma oferta aqui para dar? Aí você tem 10 e 2 na mão. Você dá o de R$2, mas fica com medo de dar o 10 para não comprar Coca-Cola para você para o final de semana. Por quê? Aí eu não tenho como reclamar. O irmão está lá entregando, está se desdobrando, está vivendo prosperidade. Eu estou aqui na... Eita, meu Deus, cadê a glória a Deus animados, irmão? Foi embora? Não foi não, né? Mas sabe por quê, irmãos? Quando o profeta chega na casa daquela viúva, ela diz o quê? Eu não tenho nada a não ser farinha e azeite. Faz para mim primeiro. Oh, aleluia. Faz para mim primeiro. Porque se você fizer, não vai faltar farinha e não vai faltar azeite. Fala para o seu irmão: Deus multiplica o que você entrega para Ele. Deus multiplica o que você entrega para Ele. Para você não falar que eu estou pregando heresia, quando ele está lá em João capítulo 4 se encontrando com aquela mulher. Ontem nós tivemos uma cena do Tchetchossen lá falando sobre isso. Irmão, Jesus era água viva. Sim ou não? Sim ou não? Jesus era água viva. Aquela mulher foi buscar água no poço. O que ele falou para ela? Dá-me de irmão. A fonte de água viva pedindo para uma mulher: dá-me de beber.
Será que você não está entendendo? Mas eu vou explicar. Ele disse: olha, se você me der água, eu vou fazer nascer em você uma fonte que não se esgota. Quanto ensinamento aqui, irmãos. A gente fica, irmãos, eu lutei 10 anos para ser missionário. 10 anos Deus falando, eu não vou ser. Não, eu tinha raiva de profeta que profetizava que ia ser missionário, irmão. Eu gostava do barulho, do movimento, rolava da glória a Deus. Eu gostava de estar com as irmãs do ciclo de oração, mas eu não entregava a minha vida a Deus. Irmãos, quando eu entreguei minha vida a Deus, hoje eu vivo melhor que se eu estivesse trabalhando em qualquer outro lugar. Porque o meu medo era faltar as coisas. Casei, minha esposa está integral comigo no ministério. Não tenho salário de igreja, mas nós vivemos melhor que se estivéssemos trabalhando. Tem seus apertos? Tem suas dificuldades? Tem. Mas tudo que eu entreguei na mão de Deus, Ele multiplicou. Fique de pé no seu lugar. Vem cá, louvor, em nome de Jesus, para quem pode. Ah, Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu vou pedir para você assim, focar a sua entrega agora diante de Deus. Eu não sei o que é que Deus está pedindo para você. Eu não sei se você está aqui, talvez está cheio de reservas. A oportunidade tem te dado, Deus tem te dado para você fazer coisas. Talvez existe muita coisa ao seu redor dizendo: se entrega um pouco mais. Se entrega um pouco mais. Porque à medida que você se entregar, eu vou multiplicar. Se você entrega a vida, Ele multiplica a vida. Se você entrega recurso, Ele multiplica recurso. Se você entrega uma pequena fé, Ele multiplica a sua fé. Se você entrega o seu pequeno esforço, Ele multiplica o seu esforço. Fala para o seu irmão: Deus vai multiplicar o que você vai entregar para Ele aqui agora. Deus vai multiplicar. Eu queria poder tocar todas as pessoas que Deus está me mostrando, mas não dá tempo. Mas eu gostaria muito que você agora fizesse uma oração tua com o Senhor, enquanto o louvor vai profetizar aqui em nome de Jesus as nossas vidas. Eu quero com muita responsabilidade dizer, pastor Jonas, pastora, que o Senhor está trazendo um vinho novo sobre essa casa. Mas a gente vai deixar Deus matar os Moisés. A gente vai ter que deixar Deus matar os Moisés da vida. A gente vai ter que entender que agora existe um avanço de Deus preparado para nós. E que Canaã é um lugar que Deus preparou para nossas vidas. Não tem graça, irmão, viver milagre de Deus se não for com pessoas para poder glorificar o Senhor. Não vale, irmão, viver algo e não chamar os amigos para poder celebrar junto, não vale a pena. Porque tudo que você lê na palavra, de todas as palavras, seja do filho pródigo, seja da dracma que foi encontrada, tudo terminou em festa, tudo terminou celebrando. Aleluia. Você consegue segurar a mão do seu irmão aí do seu lado? Aleluia. Segura a mão dele. Fala para ele: nós vamos viver um vinho novo juntos. Nós vamos viver um vinho novo juntos. Comece a orar só para essa pessoa por um minuto, sem querer, querer agitar as águas.